A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, segunda-feira, 17 de junho de 2024, quero compartilhar o meu devocional. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 10, que diz assim: Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Essa palavra é uma palavra dita por Jesus Cristo, onde ele diz que todos aqueles que pedem para Deus o que precisa, todos os que buscam a Deus encontrará, e aquele que bate, a porta será aberta. Talvez não será aberta da forma como eu quero. Talvez não vai ser a porta aberta no momento que eu quero, com aquilo que eu quero. Pois nós somos imperfeitos, nós não temos a evolução que é necessária para saber o que pedir. Mas Jesus, ele sabe. Jesus, em outro versículo, ele vai dizer: tudo que pedires em meu nome, eu te darei. Quando ele disse o que pedires em meu nome, não quer dizer que nós vamos pedir tudo que a gente queira e acontecerá. Porém, aquilo que nós colocamos o nome de Jesus na frente do nosso clamor, na frente da nossa petição, Deus, ele funcionará, Jesus funcionará como um filtro para saber que se aquilo que estamos pedindo cooperará para o nosso bem. Andar com Jesus é nós termos conexão direta com Deus a todo momento. Ele, através das situações, através de mulheres e homens de Deus, nos mostra o caminho que devemos seguir. E quando estamos num caminho que está sendo difícil para nós caminharmos, para nós seguirmos, é porque Deus sabe que isso cooperará para o nosso bem. A meditação de hoje diz assim: não confunda a voz de Deus com a voz das emoções, pois muitas vezes, naqueles momentos de angústia ou mesmo de felicidade extrema, de euforia, nós facilmente somos confundidos. Damos ouvido para as pessoas erradas ou vamos dando ouvido para as nossas inclinações carnais. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, saber quem a gente dá ouvido. Não podemos jamais dar ouvido a homens e mulheres que não se relacionam com Deus. Não podemos jamais dar ouvido para pessoas que às vezes têm uma vida totalmente contrária com o que Deus prega, com o que Deus nos ensina. Precisamos estar sensíveis, dando ênfase para pessoas que nós sabemos que têm vida de oração, que têm vida com Deus, para darmos ênfase à palavra do Senhor. Aquilo que nós escutamos tem que ser concernente com as palavras do Senhor, com a palavra que está descrita na Bíblia. Pois, se ouvirmos qualquer conselho que está distante, que esteja distante do que Jesus nos direciona, é melhor nós não pegarmos esse conselho para a nossa vida. Nós precisamos buscar Deus a todo momento, bater na porta, como Jesus diz, que Ele tudo fará a nosso favor. Pois Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é aquele que nos dá alerta como que funciona o mundo. Deus, em todos os momentos, Ele diz que do mesmo jeito que tem as pessoas que caminham a nosso favor, tem aqueles que serão contrários a nós, que a todo momento vão querer puxar o nosso tapete, vão querer nos enganar. Mas Jesus, ele diz, Deus, ele diz através da sua palavra, para nós ficarmos espertos e confiar nele, depositar a nossa confiança somente naquele que é digno de confiança, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Precisamos ficar atentos, alertas, para não sermos passados para trás. Porque o que mais o inimigo quer é, na vida do cristão, na vida daquele que segue a Deus, que nós sejamos decepcionados,
que nós sejamos enganados, para talvez assim desanimarmos de andar com Deus ou até blasfemarmos. Mas, à medida que temos conhecimento da palavra, que temos conhecimento da doutrina do Senhor, mesmo as decepções, mesmo quando nos damos mal, nós jamais nos afastamos do Senhor, pois nós sabemos que tudo que o Senhor permite é para o nosso bem. E que se Ele permite algo que inicialmente tem um efeito ruim na nossa vida, é porque isso vai nos impulsionar, nos direcionar a caminho do propósito do Senhor. É esse o Deus que nós servimos. A leitura bíblica de hoje é uma leitura bíblica maravilhosa, que é o salmista, que é o sacerdote Asaf. O sacerdote Asaf, ele foi um sacerdote contemporâneo a Davi. Quando Davi era rei, ele era o levita, era um sacerdote que trabalhava diretamente no templo com as coisas do Senhor. E o Salmo 73 tem uma meditação tremenda, que eu costumo dizer, quem nunca pensou como Asaf? Que cristão, algumas vezes, não fala o que Asaf disse. Asaf, ele, no seu Salmo, no Salmo 73, ele medita dizendo que por muitas vezes ele sentiu inveja do ímpio, inveja das pessoas que não seguem a Deus, pois ele teve a impressão que os ímpios são mais felizes e que as coisas dão mais certo para eles do que para nós que seguimos os mandamentos do Senhor. Na verdade, eu acho que é muito comum nós termos esse pensamento, mas hoje, com a experiência que eu tenho, quando eu vejo o ímpio, quando eu vejo as pessoas que não creem no Senhor, que não seguem os seus mandamentos, eu não acho eles mais felizes. Quando eu avalio a vida deles, eu percebo que é tão frustrante muitas vezes quanto a nossa, quanto a minha. Eles também têm decepções, eles também são enganados, eles também têm os dias bons e os dias ruins, porém eles acabam saindo perdendo, porque eles não têm um pai, um ser para confiar, uma pessoa para depositar a confiança, depositar a sua fé. Eles acreditam em si próprio. E eu acho muito angustiante quando a nossa esperança está em si próprio. Pois, dependendo da situação, você achar que tudo depende das suas próprias mãos, da sua própria força, da sua própria inteligência, é muito angustiante. Mas eu sei, eu já pensei assim como Asaf. E sei que muitos que estão me escutando, algumas vezes tem essa impressão. E eu quero compartilhar alguns versículos do Salmo, da meditação de Asaf nesse Salmo. É um Salmo longo, mas eu vou fazer uma leitura de alguns pontos que eu acho muito interessante e que vai falar com você e comigo. O Salmo de Asaf, ele começa assim: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento. O seu corpo é saudável e forte. Inicialmente, neste salmo, Asaf, ele medita que ele sentiu inveja dos ímpios, pois ele deu a impressão que os ímpios são fortes, que tudo dá certo para eles, que eles são felizes, que eles não sofrem. Que engano de Asaf. Talvez a pessoa que não segue a Deus, que é ímpia, talvez ela é mais egoísta, ela não sofre tanto pelos outros, porque quando nós somos cristãos e nós amamos o próximo, nós sofremos muito às vezes por problemas que não são nossos. Talvez o ímpio sofre menos nesse sentido. Talvez ele não dá tanta ênfase. As coisas que ocorrem de ruim com as pessoas ao redor não afetam tanto a ele. Mas
muitas vezes também eles dão-se a impressão que eles são mais felizes, talvez até por falsidade, talvez por fazer uma representação perante as pessoas ou perante as redes sociais. Postam aqueles momentos felizes ou muitas vezes são fingidos. Estão num momento muito ruim, mas começam a fazer posts, postagens que dá-se a impressão que eles estão muito bem. No versículo 16 e 17, após toda essa explanação, todo esse momento que ele confessa que tem inveja do ímpio, ele vai dizer assim: quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Que maravilhoso! Asaf, ele está dizendo aqui que ele pensou tudo aquilo. Ele pensou que a vida da pessoa que segue a Deus, que serve ao Senhor, era mais difícil, enquanto as pessoas que estavam distantes de Deus tinham uma vida mais feliz e com menos sofrimento. Porém, ele diz que no dia que ele entrou no santuário de Deus, no dia que ele entrou no templo de Israel, no templo de Jerusalém, ele compreendeu tudo. E eu acho muito tocante essa meditação. Pois Asaf, nós vemos que na hora que ele entrou na presença do Senhor, pois no Antigo Testamento, o Senhor, ele habitava no templo de Jerusalém. Aquele templo de pedra, literalmente, era o templo do Espírito Santo, era o templo do Senhor. E quando Asaf entrou na presença do Espírito Santo de Deus, ele compreendeu todo o destino dos ímpios. E ele compreendeu que o fim dos ímpios não era nada agradável. E ele compreendeu quem são os ímpios para Deus e quem são os crentes para o Senhor. No versículo 21 e 22 diz: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como estúpido e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Olha o que a presença do Senhor faz na nossa vida. A presença do Espírito Santo tira o que Paulo vai dizer no Novo Testamento, as escamas dos nossos olhos. Muitas vezes, quando estamos com pensamentos mundanos, carnais, olhando para esse mundo, nós não temos discernimento. O que Asaf estava sentindo, essa inveja que Asaf sentia, era a falta de discernimento, que é o que os ímpios têm. Mas, quando entramos na presença do Senhor, através de oração, de meditação na palavra do Senhor, as nossas escamas são retiradas e nós só passamos a ter discernimento. Depois desse momento de Asaf entrar na presença do Senhor, Asaf, ele entendeu o quanto era estúpido o pensamento dele. Olha que maravilhoso. Olha a sabedoria que Deus nos dá. Deus, ele não nos deixa enganado. Muitas vezes estamos pensando coisas, talvez você está sofrendo por coisas nesse momento que não são reais, que são coisas da sua cabeça, que são pensamentos carnais, que são setas malignas. Quando estamos pensando coisas que nos deixam chateada, que nos deixam triste, ou com sentimentos ruins, como a inveja, nós precisamos conectar ao Senhor e derramar todos esses pensamentos nos pés do Senhor, para o Senhor tirar a escama dos nossos olhos, dar o discernimento e mostrar se estamos corretos ou não do pensamento que nós temos. Asaf, nesse momento, o Espírito Santo de Deus, na hora que ele entrou naquele santuário, mostrou para Asaf o quanto ele estava errado em seus pensamentos. E Asaf caiu em si. A partir do versículo 23, Asaf diz: contudo,
sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? Pergunta Asaf a Deus. A quem nós temos, irmãos, a não ser Deus, para nos orientar, para nos consolar, para nos dar direção, nos dar discernimento? Nós só temos a Deus, que não é só de pouco, é o único, é somente de único. O Deus Todo-Poderoso, o único que sabe dar sabedoria para nós, o único que sabe dar a orientação correta. Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti, diz Asaf a Deus. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. E certamente os que te abandonam perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis a ti. E quanto a nós, olha o que Asaf diz. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Irmãos, quanto a nós, bom é estar perto do nosso Deus, do nosso Jesus. Que essa meditação tire as escamas dos seus olhos. Se você está se sentindo inferior, mais sofrido, mais infeliz do que os outros, hoje Deus está dizendo que não. Pois o fim daqueles que não têm Deus como refúgio é perecimento, é perecer, é terminar em trevas. Quanto a nós, bom mesmo é estarmos com o nosso Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.